Gostaria muito que a GoBTC ela fosse um movimento no futuro onde a gente prezasse pela privacidade na era digital, pela autocustódia e principalmente defender, tipo, os direitos humanos básicos, assim, através dessa ferramenta bonita que é, sabe, o Bitcoin. Eu acho que é isso, cara. Eu não sei onde vai parar. Eu sei só como começou, né? E esse é o poder do efeito em rede da galera, sabe, velho? O que você tá fazendo em São Paulo? Tipo, você veio para um encontro da GoBTC? Cara, eu vim principalmente no encontro da GoBTC, que aconteceu lá na Login, que é onde a gente tá fazendo todos os meetups, né? Então, acho que se não me engano, é o quarto aqui em São Paulo. E eu nunca tinha vindo no meetup aqui. Olha só. Primeira vez. Mas isso mostra que tá funcionando bem de uma maneira orgânica, Exato. né? Essa é a ideia, porque a ideia, quando eu idealizei assim a GoBTC, eu pensei, pô, vamos fazer um movimento. Eu sempre tive a dificuldade de entender se seria uma empresa, se seria uma ONG, alguma coisa assim. Eu nunca consegui entender o que poderia ser isso, sabe? Por isso que com o tempo, assim, depois de um ano, a gente entendeu, não, é um movimento. Né? Porque o movimento é legal que, se eu morrer, ele continua. Né? A gente sempre tenta ser também muito agnóstico em relação não vamos abraçar nenhuma corretora, nenhuma empresa, etc. Porque a gente está tentando fazer, aplicar a GoBTC para a pessoa, sabe? Tipo, o que o Bitcoin é para a tecnologia e o dinheiro, a gente está tentando fazer um movimento para as pessoas. Porque quando eu comecei, eu não tinha uma identidade, sabe? Tipo, eu era uma pessoa aí, tipo, qualquer. Eu gostaria de pertencer a um clã no começo, para me ajudar, sabe? Então a gente meio que criou esse tipo. Os principais idealizadores foi eu, né, o Rafael Zago, lá em Porto Alegre, que no começo ele ajudou muito, 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 e o Alexandre Leite, de Porto Alegre lá. Então foi mais ou menos nessa pegada, assim. Boa. Cara, vamos dar um passo atrás que, assim, Bom. eu te conheço, a gente já trocou ideia várias vezes em vários eventos que a gente participou, inclusive meu geólogo favorito do ecossistema. O meu também. Mas, não sei, vamos assumir que o pessoal que está escutando a gente não sabe quem é você. Bom. Então, quem é você? Qual foi sua trajetória, sabe? O que você estudou? O que te interessa? O que te puxou para o Bitcoin, sabe? O que você fez na sua vida até chegar aqui? Boa, vamos lá. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Acho que como todo bom geólogo, né? Os geólogos são muito curiosos. E eu tava na universidade no último ano e eu tenho uma história muito curiosa, cara, que meus antigos sócios das empresas não gostavam que eu contava, né, nessa história, porque ela meio que queima o filme da empresa, tá? Mas eu conto mesmo assim. Cara, eu comecei a vender cigarro avulso na faculdade. E eu andava cheio de cigarro assim no bolso, cara. Tipo, vendendo pra galera, porque eu como bom libanês, né? Salim gosta de din-din. E eu falei, cara, quero fazer uma grana aqui. Pô, todo mundo fuma, ninguém tem cigarro, cara. Eu comecei a vender cigarro avulso. E chegou um momento, cara, que eu não aguentava mais vender cigarro avulso, que é muito paia, né, mano? Ficar andando cheio de cigarro, cheio de moeda. Daí eu criei uma caixinha autônoma, que eu criei as regras e deixava em locais específicos lá no campus do Vale. E num desses locais que eu deixei, que era o Gnomos, nome do local, a galera, isso era 2017, era ali por março, a galera tava muito, muito, muito conversando de Bitcoin, cripto, etc, etc. E eu ficava só observando ali, né? Mas isso a galera na geologia ou isso a galera, Galera do campus campus geral, como um todo? o campus como um todo. E aí, cara, eu comecei a ouvir aquilo e como toda reação da primeira pessoa acha que é um golpe, né, velho? Tipo, não, isso aí, pelo amor de Deus. Já tinha ouvido de Bitcoin antes, como claro. Mas aquela vez eu vi as pessoas operando, porque naquela época a galera ficava ali no intervalo da aula, etc., jogando poker e operando BitMEX, na soca. E eu olhava aquela galera ali assim, eu achava meio estranho. Daí eu juntei R$400 com aquelas minhas vendas lá de cigarro. Daí eu tinha aquele dinheiro e eu falei assim, eu não vou gastar isso com álcool, né? Que é o que geralmente o universitário faz, né? Eu peguei e, depois de muito ouvir e negar também a existência, eu comprei meus primeiros bitcoins, tá? Com aquele dinheiro. E eu vi aquele meu dinheiro multiplicar, né? E eu, cara, realmente, isso existe, né? E aí eu entrei no mundo da degeneração. Entrei. Comecei a alavancar intensamente na BitMEX. A BitMEX era uma corretora, ainda era, que naquela época ela tinha muito problema de overload também. Tipo, quando o mercado ficava muito volátil, eles mandavam uma mensagem pra galera e falavam, não tem como operar. Né? Fica esperando aí. Daí o cara ou era liquidado ou o cara executava o ganho. Então daí eu ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro e fiquei
nesse movimento de trading, que muitas pessoas entram por isso, né? Porque acho que, principalmente em 2017, teve um boom, assim, não só na parte de cripto, mas também na área de B3, que as pessoas aprenderam que elas podem fazer leituras gráficas e ganhar dinheiro com isso. Claro, hoje em dia a minha leitura sobre trade é completamente diferente, né? Faz muitos anos que eu não opero, né? Porque eu vi que eu estava gastando muita energia mesmo com aquilo. Mas muitas pessoas entram dessa forma e naquele momento eu comprei os primeiros biticas, sabe? E foi, tipo... Ali eu comecei, então, a aprender mais sobre transações, estudar sobre a blockchain, que hoje eu chamo de time chain, não chamo mais de blockchain, né? E ali, então, cara, eu percebi que tinha algo a mais ali. Que não era só, não é só trade, não é só gráfico. Tem alguma coisa estranha que eu preciso investigar isso. Cara, eu comecei a estudar. E aí, eu me formei. E eu tinha duas opções. Ou eu ia fazer um mestrado, ou eu ia empreender em alguma coisa. Fui empreender. Aí eu peguei uma casa do meu pai que tinha lá no 4º distrito de Porto Alegre, que é uma região, assim, bem, digamos, bem duvidosa de Porto Alegre, assim, tá? Uma região foda, assim. Daí a gente pegou aquela casa, tinha umas pessoas morando lá. A gente tirou aquelas pessoas que estavam morando lá, porque elas não estavam mais pagando aluguel, daí eu reformei tudo. Com o dinheiro daquele meu dinheiro inicial, os 400 pila, eles viraram, assim, cara, uns 7 mil reais, sabe? E aquilo foi a maior... Porra, eu nunca tive dinheiro na minha vida, aquilo foi demais, assim. Pô, tem 7 conto, mano, que da hora, o que eu vou fazer? Né? E eu decidi investir nessa casa do meu coroa. Daí a gente transformou numa escola, que era o Bloco, que operou de 2018 até 2020, fechou com a pandemia. O Bloco era uma escola de Bitcoin ou era nada a ver com Era uma escola de gestão e tecnologia. A gente ensinava sobre criptomoedas em geral, né? Eu, graças a Deus, na minha vida, eu sempre tive, mesmo no começo lá, tive o viés sempre pro Bitcoin, assim. Mas lá a gente falava de tudo, né? Era, tipo, tudo mesmo, sabe? Era uma casa de 2 andares, parecida com a Casa 21 até, assim. Uhum. A gente fazia vários meetups, a gente fazia, tipo... churrasquinho pagando com Bitcoin. A gente, tipo, era muito legal. Realmente era bem inovador, assim, pra época. E eu nunca me esqueço, cara. Minha primeira aula, meu primeiro curso, até salve pro Thiago, que foi meu sócio na época lá. O primeiro curso que a gente foi dar, velho, tinha uma empresa que tava explodindo, que era uma pirâmide lá, que era a Indio, na época. Cara, vieram 8 pessoas ter curso comigo. Eram as 8, eram consultores da pirâmide. Cara, na minha frente, assim, ó. Pá! E eu, puta. E agora, o que eu vou fazer, cara? Palavra de Satoshi neles. Falei sobre tudo. Falei sobre o que são pirâmides também. Foi muito punk, assim, cara. Porque eu sempre tive que, lá em Porto Alegre, uma mentalidade muito conservadora, né? Então, por mais que as pessoas vinham, assim, querer ter ensinamento, era sempre muito desafiador, porque ou as pessoas estão em pirâmides, ou elas estão já preparadas para ir contra ti. Por mais que ela pague para te ensinar ela vem para te destruir. Uhum. Tu tem que ser humilde o suficiente para ensinar ela de uma maneira bem, bem macia, assim, sabe? Então, sempre foi desafiador dar aula lá, essa iniciativa física, presencial. A gente atendeu umas 500 pessoas e fechamos por causa da pandemia. Boto fé. E como foi pra família, assim? Porque, assim, eu lembro quando eu abandonei o caminho da academia, uma coisa mais tradicional, e fui procurar outros caminhos. Você falou que você terminou a graduação, você tinha oportunidade para o mestrado, você então, provavelmente alugou uma casa, reformou ela e quis trabalhar com Bitcoin. O pessoal da sua família achou que você estava doido? Como foi? Com certeza, cara. Todo mundo achou assim, meu Deus. Ele deixou anos de estudo, de dedicação para fazer algo que eu não conheço, né? Mas eu nunca me esqueço, cara. Teve um momento que meu pai estava lá comigo, a gente estava fazendo a reforma, pegando na massa mesmo, velho. Nunca me esqueço de uma vez que, chovendo 7 graus, a gente fazendo a calçada, chegou um caminhão de cimento, e a gente virando aquele cimento. Assim, ó, nossa, mano, foi insano. Foi realmente mão na massa, assim. Mas meu pai chegou e falou assim, meu filho, com a ingenuidade dele, falou assim, se Bill Gates consegue, tu consegue também. Vai. Eu olhei aquilo e falei, porra, pai, pode crer, meu, vamos então pra cima, sabe? Mas até então, sempre, naquele momento, sempre foi um momento duvidoso, assim, né? Só que antes disso também teve uma etapa muito importante, ali entre um pouquinho antes do bloco, que foi meu cunhado. Meu cunhado, ele foi um cara muito à frente, assim, meu, ele
na época que o Bitcoin tava ali uns 3, 4 mil dólares, ele chegou e me deu um Bitcoin na mão. E aquilo ali explodiu minha cabeça, né, velho? Porque eu já tinha pouco, né? E ele me deu aquela resposta de ter um BTC, sabe? Então, aquilo ali foi uma adrenalina no meu sangue insana, assim, também, porra, eu tenho mais recurso, eu posso fazer mais coisas, eu tenho que estudar mais, eu não posso decepcionar ele também. Ele me deu, ele não me emprestou, ele não queria nada, ele simplesmente me deu mesmo, sabe? E aquilo ali também mudou minha vida. Porque uma coisa é tu tá com poucos recursos, querendo outra coisa, quando vem alguém te dá um grant. Foi um verdadeiro grant, né? Humanitário. Não, vai, Diogo. Vai que eu confio em ti. E foi muito bom aquilo também. Isso foi em qual ano? Isso foi em 2017. Acho que foi no comecinho ali. Tá, então, porque assim, quando o pessoal que tá ouvindo em casa, hoje o Bitcoin já tá mais de 500 mil reais. Tipo, não é esse cenário que dar um Bitcoin significava na época, mas só o voto de confiança, eu tenho certeza que já, sem dúvida, ter um voto de confiança faz você, sei lá, você constrói muito mais e você sente muito mais, tipo, que você falou, a responsabilidade, tem outra pessoa olhando, você quer fazer direito, né? É isso. Cara, e vamos na GoBTC, então. Eu gostei muito do site, eu confesso que eu não tinha visto ele recentemente, e abre aspas. Aceleramos a adoção do Bitcoin no Brasil. A GoBTC é um movimento responsável por acelerar a adoção do Bitcoin como reserva de valor e pagamento. Então me conta mais, assim, o que é a GoBTC, quando ela surgiu, como ela surgiu, assim, conta a gênese desse movimento. Cara, a gente ficou muito inspirado pelo pessoal de Rolante, né? O Ricardo e a Camila, que são pessoas fantásticas. E eles fizeram aquele trabalho lá em Rolante, daí eu olhei pra galera de Porto Alegre. Se eles fizeram isso em Rolante, não, a gente tem que fazer em Porto Alegre. Então foi uma competição, assim, amigável, né? Em prol do Bitcoin. Então a GoBTC, ela começou assim, tá? Daí no primeiro ano a gente conseguiu uns 100 estabelecimentos ali em Porto. E a gente foi nessa pegada, assim, primeiro de ajudar os comerciantes a aceitarem Bitcoin em forma de pagamento. Mas com o tempo também a gente vai adaptando, né, a comunicação, a linguagem, o que nós somos. E hoje em dia a nossa grande viagem, assim, é ajudar as pessoas a usar do âmbito geral, tá? Pô, BTC tem vários usos, né, cara? Tipo, não é só investimento, não é só reserva de valor também, e não é só pagamentos, sabe? Também registros públicos, etc. Se a gente começar a viajar aqui, a gente vai longe, né, cara? Mas, tipo, o nosso grande objetivo é realmente, através de pessoas, de um efeito em rede, as pessoas ensinarem umas às outras, né? Que isso já acontece naturalmente, né? É a evangelização. Tipo, quem que não tem a pessoa chata da família que tá ali incomodando, ou o amigo, ou etc. Então, a gente simplesmente pega essa pessoa e acolhe eles. Não, vem pra cá, é um movimento GoBTC. Ah, tu tem um comerciante que quer aceitar? Cadastra ele no site. Quando ele cadastrar ele no site, uma pessoa vai entrar em contato com ele e vai dar uma consultoria gratuita, sabe? Porque também, muitas vezes, carece, digamos, de um profissionalismo na parte de consultoria. Porque uma coisa é eu chegar num estabelecimento ou num amigo e falar, não, baixa aqui, faz aqui, né, que tu vai ter Bitcoin. Às vezes a pessoa ela precisa de uma coisa a mais, né? Não, eu faço parte de um movimento e eu consegui uma consultoria gratuita para ti com um profissional. Daí o cara já, então vou aproveitar. O verniz o verniz... Como eu posso falar? O verniz de... Porque não é uma empresa, mas não, sabe, mas esse verniz de profissionalismo gera uma reputação diferente, né? Mal sabe a pessoa que está sendo atendida que é um evangelizador igual a outro. Sim. Sabe? Porque a gente opera de uma maneira bem descentralizada, então hoje em dia quem está pegando lá o formulário é o Ricardo Sendas, aqui de São Paulo. Uma época foi eu atendi uns 150. O Alexandre atendeu umas 150 pessoas também. Entre comerciantes e pessoas. E agora o Ricardo Sendas está fazendo isso. E a gente vai ciclando, assim, sabe? As pessoas que vão colaborando, vão contribuindo. E depois que a gente expandiu, assim, bastante no Brasil em comerciantes, foram mais ou menos uns 300, a gente começou a atender mais usuário agora. Então, tipo, no formulário lá, a gente também botou a opção, sou um indivíduo. Porque a gente entendeu, é um monte de comércio. Só que a gente sabe que o pessoal não tá usando para pagar, né? Então, vamos atender mais pessoas, né, para usar, sabe? Então, a gente deu agora uma modificada no plano, assim, atendendo mais usuários, sabe? Tipo, fazendo airdrops, botando Bitcoin na mão das pessoas. E além dessa parte de consultoria,
né? Então, tipo, a GoBT são consultorias voluntárias, meetups e ações de marketing, tá? Os meetups é o que tem acontecido no Brasil inteiro. Então, nesse ano de 2025, a gente já fez em Fortaleza, São Luís, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis. E a gente vai ter em Salvador, vai ter em Curitiba, vai ter um monte de lugar. E tem as ações de marketing, que é o que eu acho mais legal da GoBTC. Que, tipo assim, o Bitcoin não tem equipe de marketing, né? Porque não precisa disso, né? Mas a gente se intitula também como equipe de marketing do Bitcoin no Brasil. Vou explicar como é que a gente faz isso. Tipo, ações de marketing que levam reconhecimento sobre pautas importantes para o Bitcoin, para as pessoas. Como, por exemplo, teve um evento agora de cripto em Belo Horizonte, que é o Modular, né? E a gente fez um caça-tesouro lá dentro. Então, a gente escondeu 11 palavras no evento. Para a pessoa ter a 12ª, ela tinha que tirar uma foto do cartaz, marcar a gente, postar em algum lugar para receber uma charada, para ela desbloquear a 12ª, e assim ela conseguir drenar os fundos. Então foi um sucesso no evento, porque todo mundo veio, como assim, caça-tesouro? O que é isso? Ah, é Bitcoin? Pô, não, é Bitcoin, então, pô, tem que baixar uma Blue Wallet, tem que fazer isso. Porque, tipo, a gente também tem a ideia de não ser muito tóxico em questão a outras moedas, outros projetos. A gente não quer fazer com outros projetos que fizeram com o Bitcoin no começo, sabe? Acho que a humildade é acima de tudo. Então, tipo, e nos eventos que são de cripto, não tem nada de Bitcoin, porque o Bitcoin não paga ninguém para estar lá, né? Não vai pagar, quero estar no seu evento, quanto que custa? Não. Então, basicamente, a gente procura esses eventos e a gente, podemos fazer uma ação de Bitcoin aí dentro? Claro, porque a GoBTC hoje em dia, ela, graças a Deus, ela tem um reconhecimento legal, sabe? Então, a gente consegue entrar em muitos eventos, muitas conferências, e a gente faz ações de marketing voltada para o Bitcoin lá dentro, sabe? Para a galera dar uma desafogada de tantas altcoins, assim, entender um pouco mais do que é o Bitcoin, a autocustódia, ir atrás do verdadeiro ouro digital. E isso traz mais reconhecimento de marca para o Bitcoin e também para o movimento. Perfeito. Cara, você falou que você começou com esse trabalho de cadastrar comerciantes. Uhum. A demanda é espontânea deles, assim, porque é o que você falou, assim, eu sinto que não tem muito essa demanda de pessoal querendo usar o Bitcoin no dia a dia e receber. Então, são mais o quê? Bitcoiners que têm um comércio e que querem receber Bitcoin, sabe? Qual é o perfil desses comerciantes? Boa pergunta, cara. Tipo, no começo a gente era bem ativo. A gente batia na porta e, nossa, levava vários não, né? Só que com o tempo eu pensei, cara, vou parar de atender essa galera de forma ativa e vamos ficar de forma passiva, fazendo eventos e ações de marketing, né? Pro pessoal que quer realmente cair no nosso funil e a gente atender bem eles. O lead chega aquecido, né? Exatamente. Não é cold calling. Então a gente parou de ativamente bater no comércio. Às vezes, quem é Bitcoiner sempre vai perguntar, aceita Bitcoin? Ou vai, sempre, né? Tipo... A pessoa precisa ouvir pela primeira vez a palavra, né? Exatamente. Mas o fato é que, então, a gente parou de atender, de fazer essa prospecção ativa e atender bem a galera que chega, sabe? Isso também mudou o jogo. Porque daí a gente pega o comerciante, o cara já quer, o cara tá quente. Já botamos ele no grupo respectivo que ele tá do estado. Já ensinamos algum setup para ele. Porque cada comércio é um setup diferente também, né? E com isso a gente consegue crescer a base de comércio. Perfeito. E... não sei, no fundo, assim, toda vez que a gente ouve falar de Bitcoin, as pessoas falam, primeira coisa, não é possível receber o Bitcoin ou usar o Bitcoin para comprar um cafezinho. O que você fala para alguém que você deve ter treinado algum comerciante dono de uma padaria para receber Bitcoin? Uhum. É possível comprar Bitcoin usar o Bitcoin para comprar um cafezinho? Cara, Lightning mudou o jogo, né? Tipo, no começo era muito difícil. No começo, nossa, evangelizar alguém era terrível, velho. Só que hoje em dia, tu usa um web app ali pra ensinar a pessoa, ou um aplicativo tipo 5 megabytes, né? Então a pessoa, em questão de 2 minutos, ela já recebe os seus primeiros sats, né? Isso aí mudou o jogo. Então, tipo, o cafezinho tá aí, né? Inclusive, estou te pagando um. Eu desafio alguém no Brasil a me provar que, cara, deu mais Bitcoin que nem eu dei nas ruas, velho. Eu acho que, cara, hoje eu estaria multimilionário, velho.
sabe? Eu distribuí muitos sats, muito. Porque eu gosto de Orange pilar mesmo a galera, sabe? Claro que muitos desses sats são perdidos, né? A gente sabe, né? O cara esquece a carteira, sabe? Mas enfim, eu faço minha parte. Mas é assim, cara, acho que a objeção é na hora ali. Ah, tu tem 2 minutos? Ah, não tem? Ah, tchau então, cara, valeu. Me procura quando quiser saber mais, portas abertas. Mas o cara tem 3 minutos, já baixa, já transfere. E tem a questão da volatilidade também, que é um outro gargalo que muitas pessoas enxergam para um comerciante que eventualmente queira receber em Bitcoin. Como vocês lidam com essa objeção? Quando um comerciante fala, tá, mas eu vou receber em Bitcoin, o que acontece se ele cair 50%? Sabe? Tipo, sabe, como desarmar esse gatilho da cabeça das pessoas? Boa. Cara, no começo eu falava assim, eu te compro tudo. Ah, se tu receber na hora, me manda uma mensagem, me liga, eu te compro todo o teu Bitcoin na hora. Te pago taco a taco, sem taxa. Porque eu sempre eu sabia que também o volume é baixo, né? Então eu consigo dar minha palavra nesse começo. Só que com o tempo também vem vindo várias aplicações, né? Que ajudam, né, o comerciante e me ajudam no meu trabalho também. Por exemplo, tem um parceiro nosso que faz mais ou menos um mês aí que eles foram lá na SatisConf do ano passado. Fiz um vídeo, inclusive tá no meu canal lá, um vídeo de rua bem legal, em que a gente tá em Porto Alegre, daí a gente oferece R$2 ou um presente misterioso. Daí o presente misterioso é gastar R$250 numa loja parceira em Bitcoin. E essa loja parceira utiliza o aplicativo deles, que é Bullring é o nome. E, cara, é um app que recebe em Lightning, e o cara aperta um botão e vai Pix pra conta. Basicamente é isso. Taxa bem baixinha, sabe? Então, hoje em dia tem várias ferramentas que ajudam o evangelizador, sabe? A executar o seu trabalho. Então, tipo, hoje em dia tá bem mais fácil como era no passado. Então, a volatilidade, a gente fala, tá, mas tu não quer ficar na volatilidade? Tu quer o Fiat? Eu não vou. É que demora muito tempo pra pessoa entender que ela vender Bitcoin é ruim, né? Que você executa o ganho de capital comprando Bitcoin, né? Então, tipo... Então, eu procuro não ser muito chato em pregar muito, sabe? Em falar muito, em explicar e avançar. Eu sempre escuto mais, sempre falo pouco. Eu sempre pego o contato dela, sempre guardo o contato dela muito bem guardadinho, coloco ela num grupo, sabe? Então, com o tempo, a gente aprende a escutar mais e falar menos. Até eu acho que o escutar mais foi o que levou a gente ter tanto sucesso, sabe? De conseguir pensar mais sobre como bitcoinizar alguém, de criar ferramentas para isso. Acho que esse é o segredo, na verdade. Ninguém gosta de alguém cagando regra, né? Tipo, imagina, isso é... De fato, você falou, por exemplo, da questão de não ter essa visão tóxica maximalista e, tipo, ser muito mais aberto. Pô, querendo ou não, é construindo pontos que você consegue plantar sementes, sabe? Por exemplo, numa conversa eu com você, vamos falar que a gente está brigando por um assunto diverso. Você não vai mudar minha opinião na hora, eu não vou mudar a sua opinião na hora. Se eu não plantar sementes boas sem causar uma belicosidade, você não vai pensar no que eu estou falando quando você deitar à noite e colocar a cabeça no travesseiro. Então, essa coisa de gerar animosidade no curto prazo, no fundo, é muito pouco construtivo, né? Então, eu acho muito justa essa abordagem que você comentou. Cara, falando do projeto atualmente agora, quantas pessoas estão participando? Você tem mais ou menos... Porque, assim, como é um movimento, é uma coisa mais orgânica. Então, eu sei que tem pessoas que têm graus diferentes de engajamento, assim, mas... Em linhas gerais, quantas pessoas mais ou menos participam? Sabe, tem núcleos regionais? Como vocês estão estruturados? Como funciona um pouco? Boa. Cara, assim, de pessoas que estão dedicando bastante horas do seu dia, assim, a gente tem mais ou menos umas 20 pessoas no Brasil. Dividido entre... Nossos núcleos mais ativos hoje são Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Maranhão... São os núcleos mais ativos. E outros estão expandindo, assim, iniciando conversas, sabe? Mas as pessoas que estão nesses núcleos aí realmente trabalham bastante pela causa, assim. Então, até vale citar o nome deles, tá? Então, lá em Porto Alegre tem o Alexandre, o Ricardo, o Tigum, o Lotzi, beleza? Um salve para a Adriana também, nossa representante feminina lá. Em Florianópolis tem o Marcos, o Derek e o Bessa. Em São Paulo aqui tem o Diego, o Hiro e o Sendas. Mais um monte, São Paulo tá bem forte. Lá em BH tem o Fábio e o
o Danilinho, o Panda. Tá? Em Fortaleza tem o Hélio, a Clociane. Lá em São Luís tem o Dudu que tá puxando sozinho. Em Salvador agora o Mihai tá começando também. Salve para vocês, muito obrigado pelo tempo de dedicação para o Bitcoin e para o movimento, sabe? Então, esses são os mais ativos, assim, tá? Mas se a gente pegasse colaboradores de pessoas que já se voluntariam ao Bitcoin, cara, são mais de 60, tá? No Brasil inteiro. E de participantes que já foram a algum evento, já se conectaram com a marca, já fizeram algum curso, ou foram a algum meetup, são mais de 5.000 pessoas. E crescendo esse número, cada vez mais. E é fantástico, né? Porque, tipo, eu até tava conversando com os moleques lá no meetup da GoBTC. Se voluntariar ao Bitcoin é o último estágio de uma pessoa, sabe? Quando ela entra, assim, ela começa a entender, primeiro, por linhas gerais, assim, né? Primeiro o cara entra e ele entra naquele mundo de degeneração. Meu Deus, eu posso ficar rico, multimilionário. Ou alavanca, ou compra algumas shitcoins, vê aqueles gráficos pump and dump, tenta pegar sinais, insider trading, alguma coisa assim, tá ligado? Daí, beleza, daí o cara perde um dinheiro, daí o Bitcoin sobe, ele, putz, se eu só segurasse, né, talvez eu teria um dinheiro. Daí ele então começa a acumular um BTCzinho, começa a escutar mais conteúdos Bitcoin only, daí tem um momento derradeiro, né, que é aquele momento derradeiro que o cara fala assim, perdi muito tempo, cara. Como é que eu não entendi que a verdadeira internet do valor é o Bitcoin? Por que eu estava lá naquelas coisas lá, meu Deus do céu? Aí a pessoa se voluntaria, né? Então esse é o último estágio da pessoa. E esse é o estágio mais lindo também, né? Que é quase como, tipo assim, tu sabe que tu precisa mudar a humanidade, a civilização está derrotada quase, e tem ainda uma esperança, né, de consertar o dinheiro e consertar o mundo. Aí a pessoa se voluntaria ao Bitcoin. Né? Então, e hoje são mais de 60 voluntariados ao GoBTC, que é, né, voluntariado ao Bitcoin, sabe? Então, essa nossa viagem, se voluntariar ao movimento, se voluntariar ao Bitcoin, é o último estágio. Eu convido a todos também que estão assistindo esse conteúdo a se voluntariar ao Bitcoin, porque esse é o estágio final de qualquer pessoa. Se você chegar lá mais rápido, você inclusive vai ter conexões mais valiosas, você vai entender mais coisas, vai beber água pura, né? Então, isso é formidável, assim. Eu indico qualquer pessoa a se voluntariar ao movimento, porque isso é lindo também. Faz a alma vai ter um cantinho no céu lá. Olha, eu concordo 100%, né? Querendo ou não, eu comecei a trabalhar com Bitcoin no Explica Bitcoin, que era um projeto aberto, que era só geração de conteúdo por educação, assim. Então, assino embaixo, assim, 100%. O que vocês estão fazendo, no fundo, em certos aspectos, é o sonho que eu tinha para o Explica Bitcoin e que eu não soube executar. Que eu gostaria muito, quando eu comecei a fazer o Explica Bitcoin, que mais pessoas começassem a querer participar, o Explica Bitcoin se tornasse um hub de conhecimento descentralizado. Sei lá, vamos falar aqui vamos falar aqui o Diego aqui de São Paulo, vamos falar aqui, sei lá, o Joãozinho que está cuidando da imagem do som aqui pra gente. Vamos falar que, sei lá, qualquer pessoa queira, sei lá, tem uma ideia, quer escrever um texto. Pô, a ideia é que lá seria um megafone para essa pessoa poder expor suas ideias. Então, eu sempre publicava vários textos de pessoas, entre aspas, desconhecidas. Eu, sabe, traduzia textos do inglês para o português. Mas, não sei, no final das contas, esse esforço de descentralização e de criar um movimento é um esforço que é difícil, assim, e no Explica Bitcoin acabou não rolando. Eu acho muito legal que vocês estão conseguindo fazer rolar, assim, tipo, no fundo, sei lá, tipo, em vários lugares diferentes que eu vou, assim, porra, a GoBTC, caralho, olha só, a GoBTC já chegou aqui, sabe, aqui em São Paulo, sei lá, todo meetup que a BIP organiza tem, sei lá, 3 ou 4 pessoas com a camisa da GoBTC, assim, sabe, é bem legal ver como vai crescendo e vai crescendo de uma maneira orgânica, assim. Eu lembro, você citou, inclusive, que, sei lá, a conversa que rolante é muito uma referência. Um dos primeiros podcasts que a gente gravou para a Bipa foi justamente com o Ricardo e com a Camila sobre rolante. Eu assisti. Uma das coisas que eles falaram que me chamou muito a atenção é a importância de supermercados para conseguir criar uma questão mais descentralizada de um comércio em Bitcoin mesmo, sabe? O comerciante, sei lá, da padoca que você conseguiu educar para Bitcoin, ele não precisa converter para Fiat se o supermercado também aceitar Bitcoin, e isso vai começando a criar uma teia de estabelecimentos que aceitam Bitcoin.
Na GoBTC, vocês têm um foco semelhante de criar economias horizontais? Os supermercados em si são um foco ou, no fundo, não dá para pensar isso como um foco, é mais uma consequência espontânea de conforme as pessoas vão adotando? Cara, bom questionamento, porque às vezes tem algumas peças-chave que tu precisa fazer a prospecção ativa, né? Porque também quem fica muito em casa não muda o mundo, né? Então, sim, cara. Por exemplo, posto de gasolina, supermercado, farmácia. Nossa, se tu tem isso em uma cidade, uma qualidade, já é uma vantagem muito grande, sabe? Inclusive, em Porto Alegre, a gente ainda não tem um supermercado ainda, sabe? Tem uma padoca, tem uma rede de postos lá que, no Rio Grande do Sul que a gente está inserindo agora, são mais de 24 postos, mas supermercado ainda não. E isso, sim, é uma grande dificuldade, porque às vezes tu pode falar, não, cara, pega esse Bitcoin, vai lá no supermercado, né? Gasta o que tu quiser lá. Eu realmente concordo, e tem peças chaves assim na bitcoinização. Inclusive, eu fiz lá uma anotação de tipo, estabelecimentos necessários, sabe, para tu considerar uma cidade bitcoinizada. Porque tu não precisa de 500, tu precisa de poucos chaves, né? Isso é óbvio, né? Então, tipo, uma mecânica para carros, essencial, sabe? Né? Um médico também, né? Um dentista. São coisas assim, e eu acho que passa por aí, sabe? Tu considerar uma cidade pronta, uma cidade, ok, essa cidade que ela está pronta para ser uma pessoa que quer viver de Bitcoin, sabe? E Rolante é uma referência porque, cara, é isso, né? Eles trabalharam muito bem isso. Ainda falta alguns degraizinhos lá, com certeza, o Ricardo e a Camila sabem disso, mas eles conseguiram descentralizar o movimento Bitcoin aqui agora também, vieram pessoas de fora que estão morando lá, ajudando o projeto. É muito lindo, cara. E eles sempre ajudam a gente também, sabe? Tipo, eles sempre estão dispostos a compartilhar o nosso conteúdo. Tipo, a gente vai lançar um curso agora que é como aceitar Bitcoin nos seus negócios. Eles compartilham, sabe? É muito show, porque a GoBTC, ela não construiu, espero eu, né? Nenhuma inimizade, sabe? É muito difícil tu ir contra o movimento, porque são só argumentos bons para todo mundo. É bom para as corretoras, é bom para os influencers, é bom para qualquer um, sabe? Tipo, não tem como, tipo, tu não falar, não vai de Bitcoin, né? Don't go Bitcoin. Então isso é foda. Conta desse curso gratuito, então, que vocês estão preparando. É focado em educar os empresários a conseguirem receber Bitcoin? Isso. A gente fez o primeiro, que foi o Bitcoin para iniciantes, falando sobre carteiras on-chain, explicando sobre corretoras, carteira Lightning, também as principais comunidades para usar o Bitcoin. Foi um sucesso o curso, cara. Tipo, nem eu esperava que seria tão, assim, legal. Foram 120 pessoas ao vivo assistindo o curso, assim. Acho que foi a maior live que eu fiz na minha vida. Uhum. Enfim, acho que foi uma das maiores. Mais de 450 pessoas se inscreveram nesse curso. 120 ficaram ao vivo, observando até o final ali. E agora a gente quer fazer... já vamos fazer esse próximo, que vai ser no final de março, em onde vai ser com foco em empresários, empreendedores, comerciantes, para aceitar Bitcoin. A gente vai falar sobre aspectos gerais, assim. A gente nunca pode ser muito específico, porque cada negócio é uma condição, né? Mas a ideia é aumentar, assim, a base de comércio e botar o Brasil lá no topo. A gente usa o BTC Map como parâmetro ali. Isso tem evoluído bastante o site, ele é open source, etc. Mas ele ele é um bom parâmetro para a gente ver como está a nossa economia, né? Em relação ao Bitcoin, assim. É um site também que precisa de muita manutenção por parte nossa. Tipo, a gente bota um ponto lá. Em um ano, ele precisa de atualização, sabe? Então, precisa perguntar para o comércio novamente, aí, está aceitando? Muitas vezes o comércio nem existe mais também, sabe? Então, é um trabalho também, tem que estar ali, sabe? Direto, perguntando, atualizando. Não é fácil. Não, isso que você comentou, eu lembro que aconteceu comigo em Florianópolis. Em 2023, eu fui morar um ano lá, quando eu estava trabalhando na Arthur Mining. Estava morando no Campeche, assim, perto do Rio Tavares, daquela região. Estava andando de bicicleta uma noite e vi uma plaquinha, aceita Bitcoin. Fiquei mó feliz. Fui lá na lanchonete, comprei um cheeseburger muito bom mesmo, assim, sabe? Cheeseburger, batata frita, maionese, aquela coisa bem não saudável, mas bem gostosa, assim. Semana seguinte, fui lá, assim, seco, porque eu queria comer a mesma coisa, tava fechado. E aí fechou o restaurante e nunca mais voltou. Então, assim, eu imagino essa parte de tanto ir nutrindo o estabelecimento, porque, assim, se você vai lá e conversa com ele e ele, beleza,
cara é carismático, simpático, o que ele falou fez sentido, eu acho que faz sentido, vou querer aceitar. E aí passa um mês e ninguém passou no estabelecimento e tentou. Passa 2 meses, ninguém passou no estabelecimento e tentou. Passa 6 meses, ninguém perguntou. Pô, não tá tendo demanda, porque eu vou me dar o trabalho de treinar minha equipe, porque eu vou... Sabe, acho que isso é um gargalo, assim. E aí, querendo ou não, tem aquele lado dos bitcoiners mais raiz, os caras mais das antigas, que vão falar, não, mas tem a lei de Gresham, por que eu ia querer gastar meu bitcoin se eu tenho fiat na mão? E aí, mesmo entre bitcoiners, pessoas que não compram com bitcoin e compram com fiat. O que você argumenta para essas pessoas? Cara, bom ponto, tá? Primeiro de tudo, assim, ó, o que eu observei em relação a isso de, as pessoas, não vai ninguém gastar Bitcoin, por isso elas param de aceitar, né? O que eu tô conversando com os comerciantes? Todo empresário tem uma dor, e a dor é sempre o Estado, cara. É sempre. É muito imposto, é a vigilância, aquilo, é tudo, etc. Mano, realmente é terrível empreender no Brasil, né? Então eu falo assim, cara, tu vai aceitar Bitcoin, não é porque tu vai ganhar dinheiro, não é porque tu vai ser a empresa de referência, é porque tu tá protestando. Quer protestar juntos? Porque Bitcoin é protesto, cara. A plaquinha de aceito Bitcoin no comércio é o quê? Vou ficar milionário? Vou aceitar muitos pagamentos? Não, é protesto. Então, aceitar Bitcoin é protestar, primeiro de tudo, né? Inclusive, isso foi um manifesto que a gente construiu e a gente lançou lá na Satisconf, né? Que o manifesto fala, infelizmente, a humanidade sempre escravizou os seus irmãos, né? A gente olha a história, sempre foi com base na escravidão, né? Desde os antigos egípcios até a Idade Média e até hoje, a escravidão ela não parou, né? Ela só se sofisticou. E quem é bitcoiner sabe, né, que é uma moeda fiduciária, pô. Né? Beleza, é isso. Então, como é que a gente vai protestar contra isso? Não é nas redes sociais, porque a gente sabe que cada vez mais a censura vai pegar forte, seja em qual lado você esteja. É com o ato de protestar com Bitcoin, cara. Tipo, Bitcoin é protesto, ponto. Tipo, então se você aceita, você está protestando, sabe que tem alguma coisa errada no sistema e você não quer mais fazer parte disso. E usar Bitcoin é protesto também. Então se tem algum Bitcoiner que não quer usar Bitcoin, você não está protestando. Você está fazendo uso dele por quê? Você quer realmente ficar parado e não fazer a economia girar? Você não quer dar a oportunidade de outras pessoas experimentarem? Você não quer avisar o seu amigo que está do lado que você está usando que é possível usar? Né? E que nem, acho que o Ralph Finney falou, né? Se você quer protestar... Cypherpunks escrevem códigos para protestar, enfim, né? É isso, né? Então, tipo, cara, por que tu não vai usar o código dele? Ele já tá protestando. O Cypherpunks foi lá construir essa maravilha, né? Que é um protesto silencioso. A gente não precisa pegar em espada, a gente precisa pegar em revólver. Eu posso só ficar quieto, cara. E só protestar da maneira mais linda, que é através da inteligência. Que é o ato de aceitar e o ato de usar. Foda-se a lei de Gresham. Tá? Por que eu vou usar uma coisa que eu sei que é um sistema escravocrata? Aquela energia, dinheiro é energia. Se eu tô passando dinheiro pra uma pessoa, eu tô passando uma energia, cara. Que energia você quer passar? Tu tá sendo muito holístico. Cara, mas é óbvio, entendeu? Não precisa... pode ser um cara mais duro aí, tipo, em relação a... Não acredita em coisas intangíveis, mas sabe que dinheiro é energia, tá ligado? Tem um tempo de uma pessoa investida ali, muitas vezes tem sangue, possivelmente aquela nota, aquele dinheiro já foi utilizado para alguma coisa errada, ou etc., que não faz bem. E por isso eu falo para esse pessoal, cara, tu quer usar um sistema que sequestra o tempo de vida das pessoas? Eu respondo uma coisa parecida, assim, que é o seguinte... Você vai comprar aquele pastel, você vai comprar aquele cheeseburger, você vai comprar aquela coisa de qualquer forma. Se você vai comprar isso... Porque assim, se a escolha fosse entre comprar e não comprar, beleza. Seja mão de vaca, economize seus satoshis, você não precisa gastar com o supérfluo. Mas assumindo que você vai gastar esse poder de compra de qualquer forma, no fundo você está votando. Você pode votar com o seu pé, mudando de lugar, de país. Você pode votar com o seu bolso, comprando Bitcoin em vez de comprar tesouro direto. Mas você também pode votar usando o Bitcoin. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda vez que você faz um gasto, você está fortalecendo o efeito de rede de uma rede. Ou você está fortalecendo o efeito de rede da rede do Bitcoin, ou você está fortalecendo o efeito de rede da rede Fiat
e é um jogo de soma zero. O dinheiro que eu estou usando aqui, eu automaticamente não estou usando ali. Então, assim, não faz sentido essa reclamação de, pô, mas você não usa o Bitcoin? Cara, é só você repor esse mesmo poder de compra. Tipo, não tem uma regra do universo que o Satoshi que você gastou na padaria, você não pode depois pegar o Fiat e recomprar mais Satoshi. Sabe? Não existe esse impedimento. Não é que você tem um número finito de Satoshi que você nunca mais vai poder recomprar. Esse poder de compra vai ser usado da mesma forma. De uma dessas formas, você está fortalecendo o efeito de rede que você acredita, você está votando nele, e no outro, não. Então, assim, para mim, Bom argumento. eu sempre prefiro usar Bitcoin porque eu prefiro votar nessa rede. É o que você falou, é uma coisa voluntária, é uma coisa pacífica, não é uma coisa coercitiva, terrorista, não é uma coisa que, sei lá, no fundo, uma escravidão não no sentido chicote, mas no sentido coercitivo, no sentido obrigado, no Exato. sentido oposto do que a gente acredita com o Bitcoin. Então, assim, apesar do argumento da lei de Gresham, para mim ele nunca fez sentido. Porque é isso, não é que você, sei lá, você vai repor esse poder de compra, sabe? As pessoas pensam como se isso não fosse acontecer. E temos internet hoje em dia, né, cara? Tipo, isso era na época que não tinha web. Tipo, ou tinha o ouro ou tinha a prata na mão, um em cada bolso. Qual que tu vai pagar o cara? Tá, vou pagar aqui porque pode ser mais difícil aqui. Hoje não, mano. Tu dá 2 cliques na bipa lá. Sim. Tu dá 2 Não, cliques e tem BTC, sabe? exato. Tipo, sei lá, se você, beleza, você tá pensando em Fiat. Você tem o seu salário e você tem seu vale alimentação. Beleza, eu vou gastar primeiro o vale alimentação do que o meu salário. Mas o salário vira Bitcoin a hora que eu quiser. O vale alimentação não, então ele eu gasto primeiro mesmo. Mas fora isso, pô, é só você apertar um botão em qualquer lugar que um Fiat vira Bitcoin. Não é tão complicado assim. Eu gostei desse argumento. Não é uma pedra de ouro e uma pedra de prata, né? Exato, cara. Meu, e só pra complementar isso também, eu acho que muitas pessoas também, elas têm dificuldade operacional e não gostam de assumir, né? Porque, tipo, a gente sabe que inclusive lá no BTC++, muito legal a iniciativa de ter um bootcamp de design lá, de UX e UI, sabe? Tipo, porque a gente sabe que o Bitcoin passa por alguns problemas de usabilidade que estão sendo resolvidos aos poucos, sabe? Então, eu vou deixar um recado para aquele influencer, cara, mais casca grossa. Eu sei que você tem dificuldade de usar Bitcoin também. Não precisa esconder para nós. Se você tem dificuldade de usar uma carteira Lightning, alguma coisa, cara, vai lá, deixa uns R$ 200 na carteira, usa, né? Usa os seus reais em satoshis para democratizar o acesso, sabe? Tipo, se tu tiver dificuldade, vai lá no formulário da GoBTC e põe o seu nome. Não, eu vou te falar que, assim, aprender o Bitcoin é usar o Bitcoin. Eu lembro que o Didi fala aí, sabe? Você pode ler 5 livros, o padrão Bitcoin, etc. Enquanto você não sabe subir as suas palavras numa carteira nova, resgatar os seus fundos, fazer uma transação, colocar uma passphrase, sabe? Fazer umas operações Criar uma básicas do multisig Bitcoin. ali com a galera. Você ainda não entendeu o negócio mesmo e, assim, querendo ou não, isso te deixa inseguro. Porque, assim, eu lembro claramente, pra mim, quando eu deletei uma carteira da Ledger e subi ela de novo e os meus fundos estavam lá. Sabe? E assim, beleza, começa fazendo isso com R$10, R$20, R$50. Não faz isso com todo o seu aporte que você ficou nervoso e não, sabe, faz direito. Isso aí aprende muda a cabeça do cara, né? De uma forma, totalmente. deixa Assim. o cara tranquilo, confiante. Sim, Né? nossa, sem dúvida. E é isso, o Bitcoin você aprende lendo, você aprende ouvindo podcast, mas você aprende principalmente usando. Porque assim, eu acho muito bonito tudo que a gente faz aqui na BIPA, tudo que outros educadores fazem, assim, mas, sei lá, isso pensando, sabe, em questão de acompanhar o mercado americano, Trump, ETF, essas coisas, é muito legal. Eu gosto de acompanhar como pessoa, sabe, eu tenho essa curiosidade e muitas pessoas gostam. Mas, na verdade, o que um Bitcoiner precisa saber é o quê? Saber fazer um DCA e saber fazer autocustódia. Todo o resto é tipo quase, sei lá, o programa de fofoca, a mesa redonda de segunda, sabe? A gente gosta disso porque a gente gosta como entretenimento. Perfeito. Mas o que é importante mesmo é uma autocustódia bem feita e fazer um DCA com disciplina, sendo um poupador no longo de 2 ciclos, 3 ciclos. Todo o resto, assim, é menos importante. Essa parte do uso, querendo ou não, tem muito a ver com a custódia, é uma custódia bem feita. Então, é uma coisa que, não sei, no fundo, eu sinto que... Não vou falar que o ecossistema, etc., mas, tipo, muitas pessoas do ecossistema parecem que menosprezam essa parte como uma parte importante, sabe? Sim. Tipo, não sei se, sei lá, a gente vai se tornando mais avançado, já vai, sabe, já aprendeu isso e parece que
esquece claro. que tem outras pessoas começando a aprender isso e que o trabalho de colocá-lo nisso, educar sobre isso é importante também. Uhum. Tipo, eu lembro eu criando a primeira vez uma wallet, sei lá, na Blue Wallet. Não, qual é o derivation path? Não, um XPub e um ZPub. Pô, você trava. E assim, hoje em dia, eu não precisava ter travado, mas você trava. Sabe? Tipo, então eu concordo, assim, querendo ou não, tipo, essa questão de UX, essa questão de tornar o Bitcoin simples para o usuário final é extremamente importante. Essa é a parte, querendo ou não, o Bitcoin é o quê? É um bando de nerd extremamente sofisticado do ponto de vista técnico e sem nenhum sex appeal, sabe? Ninguém que manja dessa parte, sei lá, Steve Jobs, deixar o produto bonito, tornar o produto simples e acessível. Isso, eu acho que é o grande desafio da educação do Bitcoin como um Com todo, certeza, assim. cara. E até, tipo, tem pessoas que falam assim, voltando um passo atrás, eu não vou usar Bitcoin por OPSEC. Daí não tem o que falar. Falei, tá bom, beleza, cara. Tipo, justo. Mas quando é uma pessoa influente também, falar isso, tá, tua OPSEC já foi quebrada há 1000 anos, né, cara? Então, só faça saber para as pessoas que é possível pagar e usar as coisas, sabe? Para que também tenha uma base de usuários maior, para que a gente consiga entender e pesquisar o mercado e para que a gente possa melhorar o UI e o UX, porque se ninguém utilizar, a gente não vai ter informação disso também, sabe? Então é muito importante que as pessoas usem e falem, travei aqui, teve uma carteira, usei uma carteira Lightning e ela descontinuou, não tem mais acesso aos fundos, né? Então são coisas muito importantes, né? Que vão fazer a gente construir o ecossistema perfeito, sabe? E eu acho que é isso, cara, é o degrau a degrau, né? E sempre incentivando, nunca desincentivar. Desincentivar é a pior coisa que a gente pode fazer, tipo, para qualquer um, sabe? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje em dia, infelizmente. A GoBTC tem quantos anos atualmente? Cara, ela tá, acho que 1 ano e meio, acho que ela tem, assim. Tá, 1 ano então e eu vou meio. te fazer uma pergunta bem difícil. Sei lá, pensando no médio prazo, sei lá, 5 anos, o que você, sei lá, você pudesse sonhar grande, onde você acha que vocês conseguem chegar, sabe? Qual é o sonho grande? Qual é o objetivo de longo prazo você puder sonhar? Cara, então, vamos lá. Tipo, primeiro o nosso foco é Brasil, né? Então a gente não tem a ideia de internacionalizar. Porque o Brasil já tem muitos desafios e o Brasil já é continental, né, cara? Tipo, é gigantesco. Então nossa ideia é, tipo, ter núcleos em cada estado onde as pessoas possam... eu penso baixo, assim, porque eu gosto de ter metas atingíveis, sabe? Então nossa ideia é, pelo menos nesse ano, a gente fazer um meetup em todos os estados, tá? Pelo menos um evento em todos os estados, botar a bandeira lá e com o tempo crescer essas comunidades locais, tá? Eu gostaria muito que a GoBTC ela fosse um movimento no futuro onde a gente prezasse pela privacidade na era digital, pela autocustódia e principalmente defender tipo os direitos humanos básicos assim através dessa ferramenta bonita que é, sabe, o Bitcoin. Então eu acho que é isso, cara. Eu não sei onde vai parar. Eu sei só como começou, né? E esse é o poder do efeito em rede da galera, sabe, velho? Tipo, conversar, se comunicar, falar sobre o Bitcoin, fazer ações de marketing voltada para o Bitcoin. O BTC precisa disso, sabe? Ser criativo. E nunca esquecer que é um dinheiro programável, né? A gente esquece disso às vezes, sabe? A gente acha que é um dinheiro uma via de mão única. Não, cara. Tu pode condicionar ele a muitas coisas legais. E principalmente ações de marketing, tá? Porque o Bitcoin precisa de uma comunicação mais fácil, mais efetiva, mais curiosa, e tá bem propício agora para fazer isso. O caça-tesouro foi uma boa referência também. Eu achei uma ótima ideia essa do caça-tesouro. Tipo, no fundo, não sei, é uma maneira de engajar e as pessoas ganham um prêmio, assim, é um negócio que... Mas isso também me gerou uma dúvida, que assim, da onde vêm os fundos, assim? Vocês têm doadores, vocês têm colaboradores, sabe? Como funciona a parte financeira da GoBTC? Porque você falou de vários meetups. E, sei lá, alugar um espaço não é barato. Ou é porque, sei lá, todo mundo que trabalha na GoBTC tem um contato de um amigo que consegue um favor. Assim, como funciona essa parte estrutural? Cara, esse é o mais louco de idade. Tipo, claro que eu tive que dar uma acelerada, botar dos meus próprios recursos, né? Para iniciar o movimento, para manter no ativo, para a gente também incentivar algumas regiões já com alguns recursos.
Por exemplo, lá na SatisConf, né? A gente conseguiu um standzinho, né? Que foi doado para nós, mas a gente também teve que fazer várias camisetas, fazer panfleto. Eu sempre botei do meu dinheiro, assim. Mas agora a gente está entrando num front de doação. Então a gente tem uma página no Geyser, lá, em que a gente recebe doações. Atualmente está mais ou menos com... acho que tem 1.500.000 sats lá de doações. Né? E aí que a gente também financia a galera. Ainda não distribuir. A gente está pensando como distribuir isso ainda de uma maneira mais inteligente. E eu tenho várias ideias. Eu tenho ideias fantásticas. Inclusive, eu preciso conversar com o Lucas urgentemente. Né? Que eu descobri algumas coisas que acho que pode mudar o jogo no Brasil. E sem mistério, tipo, eu acho que o Bitcoin ele precisa de geração de dopamina no curto prazo. As pessoas que usam ele. Ou pelo menos se voluntariam. Acho que principalmente esse, né? Tipo, beleza, me voluntariei ao Bitcoin. E agora? O que acontece, né? Eu saio falando por aí, né? Faço eventos, né? E se a gente pudesse recompensar essas pessoas no curto prazo, usando Lightning, né? Então, é por isso que a gente tem o nosso programa de aceleradores na GoBTC também, que lá são mais ou menos 60 inscritos. São pessoas que querem se oficialmente voluntariar ao movimento, seja levando meetups, e todos os meetups que a gente faz são em locais públicos, por isso que a gente não tem muito custo com isso também, sabe? E isso permitiu com que a gente tivesse uma maior flexibilidade. Vamos fazer numa cafeteria, ou vamos fazer numa localidade lá que um comerciante liberou. Então, realmente é sempre muito no voluntariado, sabe? Tipo, se a gente fosse pagar do nosso custo, vamos alugar um local para fazer palestra, etc. A gente não conseguiria fazer esse movimento. Então, tem que ser de fácil acesso, tem que ser gratuito, tem que ser livre para qualquer um entrar, qualquer um pertencer, livre para qualquer um falar dos seus negócios lá também, sabe? Então, esse é o mote. E voltando naquela pauta, velho, do curto prazo, dos aceleradores, é aí que a gente consegue meio que hackear o sistema, assim. Porque os aceleradores dedicam seu tempo de vida para o movimento, para o Bitcoin, e a gente precisa recompensar eles. Então, o que a gente está planejando no futuro próximo? A gente financiar esses aceleradores através de satoshis, né? Nada mais justo. Né? E quem não gostaria de receber sats, né, de hora em hora, de 4 em 4 horas, né, devido à sua contribuição ao projeto? E todos esses fundos do Geyser ou de doações vão direto para a comunidade, sabe? Direto para os aceleradores. E eu acho que isso pode mudar o jogo, porque se eu sou um cara que me voluntario todo dia, faço um pouquinho, gravo um conteúdo, ou faço um meetup na minha cidade, ou distribuo panfletos por aí. Já pensou se eu recebesse notificações no meu celular de satoshis entrando de hora em hora, de 4 em 4 horas? Que é como o TikTok fez com todo mundo, né? Vai arrastando e vai produzindo dopamina, sabe? Então, a gente tá mirando para esse lado agora. Olha, eu vou te falar que esse negócio de dopamina eu não sei quando esse podcast vai sair, então não sei se o nosso cartão da BIPA já vai ter saído para o público mais geral ou não. Mas eu, como funcionário da BIPA, eu participo dos primeiros lotes de teste. Nossa, só o fato de chegar uma notificação que você recebeu um cashback, e assim... É foda, né? Hackeou meu cérebro. Tipo, agora dá vontade de gastar tudo no cartão da BIPA, sabe? Tipo, eu troquei o outro cartão que eu usava da Nubank pra BIPA, e agora, assim, várias vezes, em vez de usar o ticket alimentação, dá vontade de usar o da BIPA, porque você vê o cashback lá. E essa notificaçãozinha e esse... Porque, assim, no fundo, beleza, é um cashback, mas... Se aumentar um hábito de consumo para ganhar um cashback, não faz sentido do ponto de vista lógico. Mas você vê a notificaçãozinha, essa questão que você falou de dopamina rápida no cérebro, hackeia o nosso sistema. A gente é um macaco que não evoluiu para lidar com isso. Só ver, sei lá, os tigrinhos, as bets, assim. E querendo ou não, isso é uma coisa que... Não sei, a gente é muito purista no ecossistema, né? Tipo, você pensar, sei lá, vamos fazer um retrato geral. O Bitcoin geralmente está associado a pessoas com baixa preferência temporal que querem usar o Bitcoin mais como poupança. Ou pelo menos é assim que o pessoal Bitcoin only gostaria que fosse, enxerga assim. Aí tem o pessoal que é mais... gosta das altcoins, shitcoin, gosta da memecoin, quer ganhar dinheiro rápido, quer especular. Daí seja no jogo do tigrinho, seja na bet, seja com corrida de cavalo ou jogo do bicho,
seja com altcoin com trade. A verdade é que se a gente conseguir usar o Bitcoin também para essa galera de que quer dopamina, etc., pô, isso é um vetor de adoção muito grande. Então, quando eu vejo assim, o pessoal, acho que é a Zebedee que faz isso, né? Que é desenvolver joguinho que, assim, a moedinha do jogo, em vez de ser um dinheiro mágico da internet, sei lá, um diamantezinho, uma coisa assim, é Satoshi. Sats. Pô, maravilhoso, sabe? Eu acho que a gente precisa mais coisas assim, sabe? Não o Bitcoin como poupança, mas o Bitcoin como, de fato, um estágio anterior da poupança que as pessoas ainda nem estão pensando em poupar, mas ela quer jogar o videogame. Ela quer uma notificação, ela quer a dopamina e isso está associado ao Satoshi. Cara, é isso. Eu acho que essa é uma... Tipo assim, todo dia eu penso, meu, como é que a gente pode acelerar a adoção no Brasil? Essa é a minha missão, sabe? E eu tô há 1 ano e meio, cara, eu só faço isso da minha vida. Só faço isso. Graças a Deus eu consegui... Eu tenho uma condição financeira boa, sabe? Eu quis parar minha vida para trabalhar full Bitcoin, sabe? Só faço isso. Então eu fico sempre pensando como que a gente pode, tipo, fazer ações para acelerar a adoção, para as pessoas utilizarem, para a gente mudar a realidade um pouco do Brasil, do brasileiro, sabe? Porque eu amo meu Brasil. Já viajei o mundo inteiro, eu sempre volto para cá, eu quero voltar para cá, eu quero morar aqui, velho, sabe? As pessoas falam, eu vou para outro país. Fala, vai, cara, sabe? Eu vou ficar aqui e eu não vou fugir da batalha. Eu vou batalhar, eu vou usar meu conhecimento, eu vou usar tudo que eu construí na minha vida para acelerar a adoção do Bitcoin, porque eu acho que isso pode ser uma mudança de chave aqui. E, cara, eu acho que esse é o segredo da gente conseguir acelerar, tipo, produção de dopamina no curto prazo, sabe? Para as pessoas iniciantes e também para os mais avançados, para manter as pessoas engajadas ao sistema e sempre levando a palavra, né? Ajudando ao próximo. Cara, benevolência total. Se você for benevolente, você vai receber mais, né? Quem não quer receber satoshi sendo benevolente? É o que a gente sempre fala, né? Faço bem e recebo bem. Faço bem, receba satoshis. Tipo, perfeito, Sim. sabe? E, sei lá, pensando nessa visão que você desenvolveu ao longo desse tempo na GoBTC, qual você acha que tem sido o maior gargalo para os comerciantes brasileiros adotarem o Bitcoin? O maior gargalo com certeza é a parte fiscal, né? A parte fiscal, a parte onde a gente tem que ter muito cuidado ao se posicionar isso, né? Porque a gente jamais falará sonegue, né? Vai assassinar o movimento da noite pro dia, né? E também a gente nem quer que as pessoas façam isso, a gente quer que as pessoas tenham a liberdade de fazer o que elas quiserem com o seu dinheiro, com as suas informações, né? A gente sempre oferece uma saída onde ela vai ter a opção, né, de declarar ou não, né? Se ela quiser declarar, a gente também tem lá materiais, tem pessoas no movimento também que ajudarão, tem pessoas também no movimento que fornecem serviços para isso, sabe? Então, acho que o maior gargalo ainda é esse, é o medo, sabe? É o medo ali da coerção, aquilo que eles não enxergam e que podem derrotar a família deles da noite pro dia, sabe? Eu acho que esse tem sido o maior gargalo. Sim, tipo, um medo de não declarar de uma maneira certa e um fiscal da Receita achar pelo em ovo e incomodar eles, em outras palavras. Exatamente. E vocês falaram que vocês ajudam, assim, tem contador treinado? Tem alguma coisa que ajuda o comércio? Cara, a gente tem... Como o movimento é bem grande, tem vários contadores que já são especialistas nisso, já entendem um pouco mais, sabe? Então, basicamente é isso. E tem algum setor que vocês sentiram mais facilidade ou mais dificuldade para conversar? Ou, tipo, é meio que indiferente? Cara, eu acho que o autônomo, né? O profissional autônomo, né? Ele já tá ali na batalha. Então, pra ele, cara, qualquer dinheiro que entrar, na hora, ele tá precisando, sabe? Então, esses são os mais fáceis, assim, de estar em contato, de ajudar. Agora, quanto àquela pessoa que já tem um comércio há mais tempo, uma empresa há mais tempo, ele já vai pensar em 1000 coisas, sabe? Esse é o mais difícil. Então, o profissional autônomo, assim, é o mais fácil. É o cara que tá mais suscetível. Um não tem nada a perder, o outro tem a sensação, puta, se eu fizer uma coisa errada, esse castelo de cartas pode se desestruturar por uma coisinha que eu tentei fazer diferente. Exatamente. Entendi. Cara, eu acho que eu não tenho mais... Eu esgotei minha pauta aqui, eu não tenho mais dúvida que eu pensei sobre a GoBTC.
Então eu queria te perguntar, tem alguma coisa que a gente deixou de fora e que você acha que vale a pena falar? Cara, eu queria conversar, na verdade, eu gostaria muito de aprender também com Vossa Excelência, né? Porque eu tava pensando, eu tava pensando no caminho pra cá. Tipo, eu levo uma coisa comigo que é tipo, não confie em políticos. Ponto. Fato. Sabe? Não confie em políticos, seja qual for, cara. Né? E a história nos mostra que sempre que você confia, você vai perder alguma coisa, tá? E, tipo, agora com essa ideia do Trump aí, que ele veio há um bom tempo, desde a campanha reserva estratégica, e o pessoal adorando isso, porque os preços começaram a subir, né? Daí ele foi lá e deu uma canetada e falou, a reserva vai ser assim, né? Só que o que o pessoal estava defendendo é que o governo dos Estados Unidos pegariam dólares, né, e comprariam Bitcoin. Mas eu sempre achei isso a maior sacanagem do mundo, velho. Porque tu tá simplesmente pegando o dinheiro de escravidão, né? Tá sequestrando o tempo das pessoas, emitindo, tipo, dinheiro à torta e direita para comprar o Bitcoin, para passar rasteira no povo. Eu queria entender, cara, por que será que tantas pessoas defenderam, né, os estados a acumular Bitcoin, principalmente estados tão soberanos que os Estados Unidos, né? Porque pra mim não faz sentido, cara. Tipo, pra mim é a maior loucura do mundo. Olha, eu tenho muitas perspectivas, algumas inclusive conflitantes entre si. Eu começo falando que, assim, sempre tem o mundo como ele é e o mundo como eu gostaria que ele fosse. Perfeito. Ou seja, a gente sempre... E isso é uma questão em qualquer discussão do mundo, porque muitas vezes a fonte de ruído na conversa é porque tem gente partindo de uma abordagem utilitária e gente partindo de uma abordagem utópica. No mundo como eu gostaria que ele fosse, nenhum estado teria Bitcoin. Esse dinheiro que eles estariam comprando Bitcoin, eu preferia que eles não gastassem, que eles retornassem na forma de menos imposto para cada cidadão escolher o que ele vai fazer com o próprio dinheiro. E eu prefiro muito mais que cada pessoa forme sua própria reserva de Bitcoin estratégica do que um estado faça isso. Do ponto de vista utópico, sem dúvida, essa é a direção que você, a grande maioria dos bitcoiners provavelmente acredita. Do ponto de vista mais pragmático, não sei, que nem muitas pessoas acham que a BlackRock está capturando o Bitcoin, agora o Estado está capturando o Bitcoin. Para mim, nunca fez sentido acreditar numa hiperbitcoinização e, ao mesmo tempo, acreditar que os bancos e os estados não se envolveriam. Pô, o Estado, ele abrange tudo, ele existe para, sei lá, no fundo, como começa o Estado? Começa o Estado porque tem um cara que tem o monopólio da violência e ele tem esse monopólio da violência e ele usa esse monopólio da violência para captar imposto. Isso desde a Revolução Agrícola. Perfeito. Então, não vai ter uma novidade aí. Então, assim, o negócio do Estado é capturar dinheiro dos cidadãos. O negócio dos bancos é trabalhar com capital também. Então, assim, para mim não tem nenhum cenário que o Bitcoin seja amplamente adotado e que esses dois players que se envolvem muito com dinheiro iam não se envolver com o Bitcoin. Então, para mim, assim, é uma realidade pragmática que isso iria acontecer. Visto que isso vai acontecer, quais são as coisas que eu observo principalmente? Estão tentando mudar o código? Estão tentando mudar o consenso? Se estiverem fazendo isso, o Bitcoin está sendo capturado e é perigosíssimo e a gente tem que reagir da maneira mais agressiva, mais defensiva possível. A gente tem que salvar o Bitcoin desses ataques, que foi o que aconteceu na guerra do tamanho do bloco, etc, etc. Eu não vejo que é isso que está acontecendo. Tipo, a BlackRock não fez um comentário, não patrocinou um dev para fazer um fork minimamente diferente e os Estados Unidos até hoje, pelo que todas as coisas indicam, também não. Então, se isso não está acontecendo, para mim, assim, é só mais um player a mais que está usando o Bitcoin seguindo as regras de consenso. Isso sempre é positivo, porque está aumentando o efeito de rede. Ao mesmo tempo, não sei, no fundo, assim, assim, tem um estudo da Bitwise que foi 2024, 2023, 2022,
que a maior dificuldade que os assessores de investimentos, os alocadores de capital relatavam para eles não ou investirem em Bitcoin ou não aumentarem a sua exposição ao Bitcoin é incerteza regulatória. Então, assim, o fato do que tudo que o governo Trump está promovendo nesses últimos 2 meses, ainda nem deram 2 meses, né? A gente está gravando aqui dia 10, ele assumiu dia 21, 23, sei lá, uma coisa assim de janeiro. Então, 1 mês e meio está dando uma clareza regulatória, está dando um aval ao ecossistema como um todo, que querendo ou não é o que a gente comentou. Pô, o que muda ser um missionário explicando para o cara do estabelecimento sobre o Bitcoin ou ser um cara que participa de um projeto que é estruturado que está te ensinando sobre o Bitcoin? Não muda nada fora a reputação. Mas essa reputação muda tudo. Tipo, então, assim, o fato dos Estados Unidos falar que vai ter uma reserva estratégica de Bitcoin, para mim, tem várias outras leituras que a gente pode ter. Isso significa que o Bitcoin nunca mais vai ser banido. Tipo, esse cenário deixou de estar, sabe? Não está mais nas cartas do baralho, assim, basicamente. Não sei, eu acredito também que no médio prazo vai acelerar uma questão de teoria dos jogos de adoção do Bitcoin. E aí, pô, eu prefiro que o Estado adote o Bitcoin ou que o Estado não adote o Bitcoin? Se o Bitcoin trazer um pouco de racionalidade para as contas públicas, talvez seja melhor que ele adote o Bitcoin. Talvez, de fato, seja melhor ter uma corrida entre os Estados Unidos, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, para todo mundo comprar Bitcoin. Isso também vai subir o seu poder de compra, o meu poder de compra, o poder de compra de várias baleias ou que vão ter mais influência no mundo real. E essas pessoas que são baleias desde o passado, elas não são baleia porque elas, tipo, têm uma filosofia... Elas têm uma filosofia parecida com a dos cypherpunks, parecida com a dos libertários. Elas, em média, têm um ethos muito mais alinhado com o Bitcoin do que o sistema tradicional. Então, se elas têm muito mais poder, muito mais relevância, muito mais influência, isso me parece uma coisa muito positiva para o mundo como um todo. Então, assim, eu vejo como muito positivo, primeiro, porque o cenário utópico eu acho que nunca foi plausível, dos estados e dos bancos não se envolverem, e ao mesmo tempo, visto que eles estão se envolvendo, eles não estão atacando em nada regras de consenso, não estão atacando a custódia, sabe? Tipo, por que está todo mundo tão alinhado com o Trump? Porque o Trump, assim, o Trump não entende nada. Quando eu digo Trump, é a equipe do Trump, a administração Trump, não é o Trump pessoa física. Trump pessoa física não entende o que ele está falando. Tipo, pelo menos não passa essa sensação. Mas o entorno dele realmente entende e me parece que eles realmente estão abraçando o Bitcoin de uma maneira que, se me falasse isso em julho do ano passado, eu ia dar risada e achar que era assim, impossível. Mas, tipo, eles... Foi bem rápido. Foi bem rápido, não. Ross Ulbricht foi perdoado, eles assinaram a ordem executiva banindo o prospecto de se investigar sobre fazer um CBDC, proibindo isso e valorizando a autocustódia e falando que os Estados Unidos vai ser um hub global de mineração de Bitcoin e que eles vão ter uma reserva estratégica. Assim, a sinalização que isso dá para o resto do mundo é que, ó, vocês precisam levar o Bitcoin a sério. Vocês precisam desenvolver uma estratégia sobre Bitcoin. Essa estratégia vai ser comprar? Não vai? Não sei, mas a teoria dos jogos acelera muito em compensação, sabe? Eu achava que, não, é El Salvador, depois, sei lá, Nigéria, talvez Argentina, Venezuela. Cara, o segundo player que entrou nessa corrida é os Estados Unidos. Então, para mim, isso acelerou, sei lá, uma década, todo o processo que eu via. Então, assim, acho que foi muitas palavras, não tem... Boa visão, tipo, cara. não tem uma conclusão assim, sabe? Eu sempre vou ser suspeito de políticos, mas é isso. Tem também uma questão que, assim, vamos acreditar nos dados empíricos do que está acontecendo. Tipo, não é só discurso. Quando era só discurso, quando o Trump estava tentando ser eleito, eu entendo todo mundo tá torcendo o nariz. Mas agora ele está entregando. Tipo, ele está entregando, sabe? Por exemplo... Ele, nos discursos de campanha, ele nunca tinha feito uma distinção clara entre Bitcoin e criptoativos. Ele tinha falado que ele ia fazer uma stockpile de crypto assets. Ele nunca tinha falado Bitcoin Strategic Reserve. E na ordem executiva que ele assinou, ele separa os dois, mostra que ele sabe que são diferentes. De novo, ele e a administração, não ele. Sabe que são diferentes, que a reserva estratégica de Bitcoin é uma coisa única e que eles querem sim aumentar. E que o resto, temos aqui, vamos fazer de algum jeito, tá aí, mas são diferentes. Então, assim, tem tantas coisas positivas que são empíricas que estão acontecendo, que não é só uma narrativa. Então, assim, sei lá, por exemplo, eu acho que um outro jeito de contextualizar isso é a Tether.
A Tether sempre teve muito FUD contra a Nossa. Tether no ecossistema. Muito, muito FUD. Até quebrar a Terra... E eu lembro, sei lá, fazer um podcast com o João Grilo, né? Que era o 21 milhões. 21 milhões não, era o Botecoin. Que a gente trocava ideia sobre acontecimentos, etc. E a gente tinha uma pulga atrás da orelha com a Tether. E aí tem a quebra da Terra Luna. Eu não lembro se foi 7, 8 ou 9 bilhões de dólares que foram sacados em um dia ou 2 dias da Tether, da stablecoin. O pessoal tentou sacar e conseguiu. E conseguiu compensar tudo. Então, assim, empiricamente, eles aguentaram uma corrida dos bancos que quebrou o Silicon Valley Bank. E que quebraria qualquer outro banco do mundo atualmente por conta de reservas fracionárias. Empiricamente, a Tether sobreviveu. O que eu vou falar da Tether? Tipo, empiricamente eles sobreviveram, sabe? Então, assim, passou por um filtro que... Sabe, passou o filtro dos fatos, em outras palavras. É que eles também são muito malandros, eles acumulam Bitcoin também, né, cara? Eles entenderam desde o começo. Eles fizeram umas jogadas no começo duvidosas, eles emitiam Tether para inflar o mercado, principalmente na mentalidade dos investidores, eles conduziam as bull runs no começo lá, eu me lembro, em 2017, né? Mas realmente, os caras foram testados ao extremo ali. Não, É verdade. e agora, sei lá, é isso. Tipo, ou seja, eu confio nos políticos? Não. Quando um político fala que ele que quer falar qualquer coisa do Bitcoin, pra mim ele só quer ganhar voto. É voto, né? Ponto. Mas assim, tipo, a gente consegue diferenciar quem votou na Kamala para quem votou no Trump em vários cohortes diferentes, né? Negros, brancos, latinos, mulheres, etc. Um cohorte que é uma separação muito interessante que eu vi foi assim, usuários de cripto versus não usuários de cripto. Para não usuários de cripto, deu um empate técnico entre a Kamala e o Trump. Para usuários de cripto, que nos Estados Unidos são estimados em 50 milhões, se você considerar a pessoa que tem 2% na Coinbase, sabe, não o maximalista que fez autocustódia, é estimado em 50 milhões, teve uma diferença de 13% a favor do Trump. Caramba. Então, assim, no fundo, os políticos fazerem isso também é um sintoma de que a adoção está acontecendo. Sabe, eles não fariam isso à toa. E digo mais, assim, também tem uma questão que, assim, a gente tem aquela visão que os estados vão se unir e atacar o Bitcoin, certo? Todo esse movimento do Trump, para mim, também mostra que os estados não vão se unir e atacar o Bitcoin, porque a teoria dos jogos não acontece no plano nacional somente. Tipo, a teoria dos jogos no plano nacional seria o quê? O Trump nem anunciar que ele queria fazer uma reserva estratégica para ele acumular em silêncio. Mas a teoria dos jogos a favor do Trump, pessoa física, era falar isso para ele ganhar esses votos a favor dele. Então, assim, olhar mais de perto esse processo e como ele aconteceu, para mim, trouxe a sensação de que, assim, você precisa imaginar que existe um Estado muito totalitário, com poucas pessoas no poder, para não ter o interesse de políticos adjacentes ao poder diferentes dos políticos que estão no poder, e isso já mina um ataque direto ao Bitcoin. É exatamente o que aconteceu na China. Na China, os governadores locais, as penínsulas não, os estados locais, não é estado o nome que eles usam, mas províncias, isso, locais, eles continuaram minerando Bitcoin. Eles continuaram o Bitcoin legalizado, tipo, sabe, é uma coisa que, assim, a nossa visão ocidental de que a China inteira, como um ente único e monolítico, baniu o Bitcoin, ela é totalmente equivocada porque a gente não está perto. Então, assim, os políticos, no ponto de vista individual, a teoria dos jogos deles é a favor de adotar o Bitcoin porque eles querem ganhar dinheiro rápido também, eles acreditam em number go up e eles vão querer lutar por esses votos, que são os nossos votos. E a adoção, por causa da GoBTC, por causa de podcasts como o da Biva, por causa do Bitcoin como um todo, por causa do number go up, a adoção só cresce. Então, eles adotarem o Bitcoin também é só um sintoma da adoção, em última análise, assim. Então, assim, tudo isso para falar que me incomoda menos do que incomoda a média das pessoas, essa questão de Estado, político, etc. Porque para mim é um sintoma de algo muito legal que é a adoção está acontecendo. Boa. E eu tenho mais uma pergunta para ti, tá, cara? O que tu acha que a gente poderia criar para a GoBTC? O que tu acha que o movimento poderia se encaixar? Onde tu acha que a gente poderia estar também? Porque o meu trabalho é coletar feedbacks também e levar para o movimento, sabe? O que tu acha? Onde tu acha que a gente poderia encostar? Questão de educação, de marketing, de ajuda às pessoas? Essa é uma pergunta difícil. Né? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que o que vocês fazem já é muito legal. Tem coisas assim que é só iteração e tempo. Que as coisas, sabe, já tá tudo
todas as premissas já estão corretas, já está estruturado de uma maneira legal e agora é iterar, que isso vai construindo e isso vai dando respostas do mercado. O que tem tração, o que não tem tração, sabe? Esse tipo de coisa. Para mim, assim, o caminho está muito bem consolidado. O que você falou de procurar fundos na Geyser, por exemplo, achei maravilhoso. Talvez fizesse até sentido procurar fundos na Human Rights Foundation. Vocês conversarem com a 21 e tentarem alinhar propósitos e objetivos, talvez faça sentido também. Você falou que você quer conversar com o Lucas. A 21 é muito mais técnica, né? Então, eu não sei qual interface tem aí, mas não duvido que tenha, sabe? Porque são duas coisas parecidas num certo aspecto. Não sei, vocês já trabalham com adoção, já tem muito, com educação, aliás, já tem muito material na plataforma de vocês também. Tem, mas eu acho que falta mais para iterar mais. Que nem tu falou, sabe? Eu acho que é isso, acho que é o que falta. Sabe? Pode ser. Não, porque educação, assim, querendo ou não, tudo vem da demanda. E a demanda vem da educação. Tipo, querendo ou não, o Bitcoin ainda é aquele estágio que a gente tem que educar mercado para criar mercado. E isso é uma coisa que eu sempre penso e nunca sei a solução, que é qual? É como atrair as pessoas que não estão interessadas em Bitcoin. Porque, assim, se a pessoa já é investidora, se ela já manja de economia, ela tem um pezinho que vai ter curiosidade. E aí você vai falar, sei lá, você pode falar como ato de investimento, você pode falar como coisa, mas a pessoa está um pouco interessada, sabe? E aí, sei lá, é que nem, como você educa alguém do Bitcoin? Você dá o padrão Bitcoin. Meu irmão, 90% das pessoas não querem ler um livro técnico sobre economia e história do dinheiro. Então, por exemplo, eu acho muito melhor dar aquele livro, sabe, o Satoshi, do Rafael Boscovich? Sei. Acho muito melhor, porque você insere o Bitcoin dentro de um contexto que não tem nada a ver com Bitcoin, porque é isso, a maioria das pessoas não tem nenhum interesse com Bitcoin. Porque a maioria das pessoas não tem nenhum interesse em poupar, não tem nenhum interesse em tecnologia. Então, como a gente traz o Bitcoin para essas pessoas que não estão interessadas no que a gente tem a falar? E é isso, a gente tem um viés muito técnico dentro. Tipo, eu sou uma das pessoas menos técnicas da comunidade e ainda tenho esse viés totalmente academicista, certinho, sabe? A coisa diferente do que você estava falando de dopamina, de deixar o Bitcoin cool, sabe? Essa coisa assim, o Bitcoin tem esse perfil de ser os nerds da turma. A gente não é os populares da turma, tipo, fazendo as coisas que geram engajamento. Eu não sei como solucionar essa equação, mas é uma coisa que eu sinto essa falta também, sabe? A gente conseguir chamar atenção para o Bitcoin para as pessoas que não estão interessadas em dinheiro e investimento. Não tenho ideia como, mas é a provocação que eu te deixo. Então... Boa provocação. Isso que eu tento fazer todos os dias. Que na verdade é tentativa e erro, né? A gente testa uma coisa, vê se deu certo, não deu, aborta. Deu, continua. Né? Fazer isso repetidas vezes, né? Mas é foda, porque assim, eu tenho um pensamento que, sei lá, tem muitos mercados que são cíclicos e talvez o Bitcoin é cíclico também, a gente sabe, mas talvez a gente não consiga fugir dessa questão. Porque assim, o fato de ser cíclico significa que tem momentos que o mercado está super aquecido, está todo mundo muito otimista. Isso queima o filme para as pessoas que estão olhando de fora também, sabe? Então, essa questão cíclica do Bitcoin, acho que enquanto o Bitcoin continuar cíclico, vai estar muito associado à especulação, a ganho rápido, sabe? Essas coisas que não sei como atrair as pessoas que não se interessam. Não... É um problema em aberto, vamos defender. É um problema em aberto, sabe? Mas esses problemas, tipo, esse pessoal também, eles são interessantes. Todo mundo tem sua participação, né? Isso é incrível, né? Tipo, todo mundo tem sua participação no Bitcoin. E eu acho que o nosso grande desafio, na verdade, é entender e acolher essas pessoas, sabe? Porque eu vejo muito na comunidade, assim... muito repúdio, muito julgamento a todos e a todas, sabe? Eu acho que o que está faltando para nós hoje é de coração aberto, de forma mais humilde, entender de uma maneira mais pragmática, mais crua mesmo, sabe? Em outras palavras, a gente tem que deixar o Bitcoin mais leve. Exato. Tipo, sabe, é muito denso, é muito sofisticado, é Exato. muito, sabe, tem muitos dogmas, ritos e protocolos, é uma coisa meio... Eu concordo totalmente, sabe? O Bitcoin é mais leve, mais acessível, mais simplificado, é uma coisa que atrai mais. E também com menos raiva, sabe? Sim. Que é algo que eu sinto muito assim, tipo... as meninas lançaram lá o Satoshis, lá, que é um movimento... Pô, já veio um monte de gente bater já nelas. Mas por que mulher não sei o que? Cara, deixa.
sabe? As pessoas fazem o que quiser, Não, cara. e maravilhoso, assim, o que a Né? Cleuciane e a Aline estão fazendo é, Tipo, vai, sabe? Tipo, não rejeita, tipo, adota as coisas, sabe? Empurra pra frente. É Porque, que... no final das contas, se aquilo existe, é porque aquilo é verdade. Sim. Nada é criado do nada, sabe? Então, tipo, pô, seja mais leve, sabe? Tipo, abrace mais, Sim, não, converse mais. E eu vejo que, tipo, com o tempo, muitas pessoas acho que estão pegando um sentimento já guardado há muito tempo, que, na verdade, existe já dentro de si, são problemas, muitas vezes, parentais, problemas também relacionados à própria construção do nosso Brasil, né? E jogam tudo em cima de um ativo, porque o Bitcoin ele acolhe tudo, né? Sim. Ele acolhe matemática, filosofia, religião, tudo. O que acontece é que as pessoas gospem a sua ira, a sua raiva em cima de coisas que não precisam. Então, tipo, se fosse para dar um conselho nesse podcast que a gente tá gravando aqui, cara, faça as coisas com mais amor, sabe? Com mais carinho, com mais abraço, com mais respeito, com mais entusiasmo também. Que se a oportunidade é agora. Que se a gente levar as coisas para um caminho mais de ira, de raiva, talvez a gente transforme o Brasil em algo que a gente não gostaria que fosse, né? A gente vai continuar a mesma roda. A gente vai voltar para Matrix. E vai ser aquela coisa terrível. Então, acho que se eu tivesse que dar um conselho hoje, seria esse, tá ligado, Leto? Não, perfeito. Não. Última pergunta, então. Manda. Eu quero 2 recomendações de leitura. Uma que tem a ver com Bitcoin, economia, empreendedorismo, tech, sabe? Esse grande ecossistema que a gente trabalha. E uma que não tenha nada a ver com isso. Boa. Cara, E quando eu digo leitura, pode ser podcast, pode ser filme, pode ser certo. série, sabe? Eu tô lendo agora um livro do Safe Jim, que é o Padrão Fiduciário, né? Eu li o Padrão Bitcoin, gostei muito, e eu quis ler o Fiduciário para entender um pouco mais. Cara, eu recomendo essa leitura, não sei se já leu, mas recomendo a todos lerem também, porque eu acho que estudar o padrão, tipo, o dinheiro fiat, eu acho que responde muitas coisas e deixa a gente mais atento também. Inclusive, dá muita gasolina para produzir conteúdo, para explicar sobre os problemas, porque muitas vezes tu não tem que falar sobre Bitcoin, né? Tem que falar sobre os problemas e a pessoa, pô, mas será que existe alguma solução para isso, né? Daí está lá, algum momento ela vai chutar essa pedra e vai encontrar. Então, um bom livro. E um livro, cara, algo que talvez não seja, né, do nosso ecossistema, mas que para mim é simples, é ingênuo, é humilde, eu vou falar aqui O Pequeno Príncipe. Oh. Sabe, velho? Porque eu acho que, tipo, cara, a gente tem que entender que existem muitas pessoas sozinhas aí precisando de atenção. A comunidade lá, a gente está se unindo agora. Muitas vezes o que falta é mais um entendimento sobre coisas mais simples, mais puras, menos complexas. Eu acho que talvez esse livro ele simbolize isso, sabe? Tipo, o jovem no seu planeta, com a sua rosa, naquele mundinho ecossistema, e ele precisa ser acessado, sabe? Como é que a gente acessa as pessoas que estão aí, né, nos seus universos, nos seus mundos? E eu vejo que talvez esse livro ele tenha essa de ser singelo, ser simples, ser humilde, e a gente trazer essa ideia para o Bitcoin também, sabe? Então, acho que é isso. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu Valeu, tempo, muito obrigado por tudo que você está fazendo pelo Bitcoin. Assim, eu olho de longe, mas eu acho fantástico o trabalho da GoBTC. Eu conheci, na verdade, sei lá, quando eu estava gravando um podcast acho que é com o Alexandre, né? Com o Alexandre sobre UTXO, tipo, que a gente gravou, ia falar sobre o UTXO, falou meia hora sobre o GoBTC, assim, acho, isso já faz 1 ano e pouco. Grande Alexandre. Tava no comecinho do projeto, assim, então é muito legal ver o quanto avançou, o quanto tá evoluindo, cara, parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Cara. Obrigado, velho. E se voluntariem ao Bitcoin, isso que eu posso falar, sabe? O momento é agora. Também é uma boa perspectiva para as pessoas que estão, às vezes, perdidas, que tem muita gente perdida aí, né? Tipo, o que eu faço da minha vida? Qual será o meu ofício como ser humano? Eu acho que o Bitcoin responde muito disso também, sabe? Porque muitos empregos vão ser criados. Tipo, por exemplo, as empresas estão crescendo, vão precisar de pessoas com conhecimento. Então, cara, se voluntaria ao Bitcoin, entendam. Você ajudando a rede, você pode também trazer algo para si, tá ligado? Então, eu acho que é isso, né? E go Bitcoin, pra cima deles. Boa. Valeu, cara. Bom demais, cara.